Era começo de noite quando a mansão dos Ferraz mais parecia um hospital improvisado. O som do choro ecoava pelos corredores como se fosse parte da estrutura da casa. Na sala principal, repleta de móveis luxuosos que já não transmitiam mais nenhum conforto, Rafael Ferraz caminhava de um lado para o outro com a filha nos braços. Seu terno estava amarrotado, a gravata solta, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ele era um homem de negócios, milionário, respeitado por muitos, mas ali, diante do sofrimento da filha, não passava de um pai desesperado. A pequena Isabela, de apenas 2 anos, tossia sem parar. O corpo magro parecia frágil demais, e cada ataque de tosse fazia Rafael sentir como se o coração estivesse sendo arrancado do peito. Ele olhava para a porta da mansão a cada minuto, esperando que mais um médico chegasse com uma solução. Mas a realidade vinha como um soco. Já tinham vindo os melhores pediatras da cidade, especialistas, até terapeutas alternativos. Todos saíam dali com a mesma expressão: impotência. Isso não pode estar acontecendo comigo, ele murmurava, andando em círculos, tentando manter a filha firme em seus braços. Eu tenho dinheiro, eu tenho acesso a tudo. Por que não conseguem salvá-la? Naquela noite, 3 carros importados estavam estacionados em frente à mansão. Dentro, ainda restavam 3 médicos renomados que haviam sido chamados às pressas. 2 conversavam em voz baixa, trocando olhares sérios, enquanto o terceiro se despedia de Clara, a irmã de Rafael, que insistia em acompanhar cada detalhe do tratamento da sobrinha. O médico respirou fundo e, antes de entrar no carro, disse em tom grave: "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não é uma questão de dinheiro ou de esforço. Às vezes, o corpo de uma criança reage de forma que a ciência ainda não consegue explicar." Clara engoliu em seco, segurando as lágrimas. Não queria que o irmão a visse abalada, mas por dentro sentia como se a família estivesse afundando num mar sem saída. Lá dentro, Rafael se ajoelhou no tapete caro da sala, ainda com Isabela nos braços. "Fica comigo, filha, por favor", sussurrou, tentando manter a calma. "Papai não vai desistir. Papai não vai deixar você." A voz falhou. A governanta da casa, Dona Rosa, assistia de longe. Era uma mulher simples, de quase 60 anos, que dedicara a vida ao trabalho naquela família. Conhecia Rafael desde jovem e sabia que, por trás da postura firme de empresário, existia um coração vulnerável que naquele momento estava em pedaços. Aproximou-se devagar, respeitando o espaço, mas não conseguindo ficar em silêncio. "Patrão, talvez não seja mais sobre médicos." Rafael levantou a cabeça de repente, como se aquelas palavras fossem um insulto. "Como assim, Rosa?" "Eu chamei os melhores. Não vou desistir da minha filha por causa de suposições ou crenças baratas." A mulher não recuou. Seus olhos marejados mostravam firmeza. "Eu não estou falando de desistir, patrão. Estou falando de olhar para onde o senhor nunca olhou. Às vezes, Deus usa caminhos que a gente não entende. Às vezes, a resposta vem de onde a gente menos espera." Rafael balançou a cabeça, negando. Sempre foi um homem prático, acostumado a resolver problemas com dinheiro, influência e lógica. Mas a fala de Rosa ficou ecoando em sua mente como uma semente difícil de arrancar. Naquela madrugada, enquanto Isabela finalmente adormecia de exaustão nos braços do pai, Rafael se deixou cair no sofá. Os olhos pesados começaram a se fechar, mas antes que o sono o dominasse, ele ouviu um barulho vindo da cozinha. Levantou-se devagar, desconfiado, e foi até lá. Encontrou Rosa em pé diante de uma panela fumegante. O cheiro de ervas invadia o ambiente, misturado a um aroma adocicado. "O que é isso?" lhe perguntou num tom entre irritado e cansado. "Um chá", respondeu ela com simplicidade. "Receita da minha mãe. Não vai fazer mal. Pode ajudar a acalmar a tosse da menina." Rafael quase riu, mas a expressão séria de Rosa o fez hesitar. Ele não acreditava em soluções caseiras, mas estava tão esgotado que não tinha forças para discutir. Pegou a xícara, ainda descrente, e levou até o quarto da filha. Clara, que observava tudo, perguntou: "Vai mesmo dar isso para ela?" Rafael olhou para a filha dormindo, tão pequena, tão frágil, e murmurou: "Eu já tentei de tudo. Se isso não ajudar, pelo menos não vai piorar." Com cuidado encostou a xícara nos lábios de Isabela e ofereceu alguns goles. A menina se mexeu, fez uma careta,
mas acabou engolindo o líquido morno. Minutos depois tossiu mais uma vez e caiu em sono profundo. Mas dessa vez, sem os espasmos que atormentavam seu descanso há semanas, Rafael não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira sentado ao lado do berço, observando a filha respirar com calma, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Pela primeira vez em meses, havia silêncio no quarto. Um silêncio de paz. Quando o sol nasceu, Rafael desceu as escadas como se fosse outro homem. Encarou Rosa com olhos marejados. "Caiu-se um clima no water." "O que você fez?" perguntou a voz embargada. "Eu só fiz o que sabia, patrão. O resto foi Deus." Ele não sabia o que sentir. Era um homem acostumado a ter o controle, e agora se via diante de algo que não entendia. Um chá simples havia feito o que milhares de reais não conseguiram, mas aquilo era só o começo. Porque à medida que os dias passavam, novas respostas começaram a surgir. Respostas que não estavam nos consultórios luxuosos, mas em lugares inesperados, em pessoas que ele nunca teria olhado 2 vezes. E sem perceber, Rafael iniciava uma jornada que mudaria não apenas a saúde de sua filha, mas toda a forma como ele via a vida. E você, que está me ouvindo agora, já parou para pensar que às vezes as respostas que a gente procura não estão onde mais procuramos? Que talvez a solução esteja batendo à nossa porta, mas a gente ignora porque não vem embalada do jeito que esperamos. Continue comigo até o fim dessa história, porque o que vai acontecer a seguir vai mexer com você de um jeito que talvez você nunca tenha sentido. Rafael não conseguiu sair da cabeceira do berço naquela manhã. O sol atravessava as cortinas do quarto, iluminando o rosto sereno de Isabela, que respirava profundamente, livre da tosse pela primeira vez em semanas. Ele se pegou sorrindo, mas o sorriso logo desapareceu quando a razão falou mais alto. Não pode ter sido o chá, pensou. Foi apenas coincidência. No entanto, dentro dele, uma dúvida começou a corroer o terreno firme da lógica. E se não fosse coincidência? E se Rosa estivesse certa e a resposta estivesse em algo que ele nunca valorizou? Clara entrou no quarto devagar, trazendo uma bandeja com café. "Ela dormiu bem?" perguntou, olhando a sobrinha com ternura. "A noite inteira", respondeu Rafael, ainda em choque. Isso nunca aconteceu antes. Clara assentiu em silêncio. Depois de alguns segundos, arriscou. "Talvez seja a hora de você admitir que não tem o controle de tudo." "Eu não vou acreditar em milagres só porque um chá funcionou", rebateu ele, a voz dura. Ciência é ciência. Coincidências acontecem." Mas no fundo ele não estava convencido, nem pelas próprias palavras. Ao longo da semana, Isabela continuou melhorando. A tosse, antes violenta e constante, foi diminuindo até se tornar rara. Os médicos, ao retornarem para novas consultas, ficaram surpresos. Alguns tentaram justificar como uma melhora espontânea. Outros atribuíram a resposta tardia dos medicamentos. Nenhum, porém, conseguiu dar uma explicação sólida. E Rafael? Ele fingia aceitar as justificativas, mas por dentro lutava contra algo maior. Cada vez que via Rosa preparar o chá, sentia um misto de gratidão e irritação. Gratidão porque aquilo parecia estar funcionando. Irritação porque isso abalava tudo em que sempre acreditou. Certa tarde, enquanto Rosa picava as ervas na cozinha, Rafael se aproximou cruzando os braços. "Onde você aprendeu isso?" perguntou num tom frio. "Com minha mãe", respondeu ela sem parar o trabalho. E ela aprendeu com a dela. "Receita antiga. Isso não tem comprovação científica", ele insistiu. Mas funcionou. Rosa retrucou, erguendo os olhos para encará-lo. "Que às vezes, patrão, a gente precisa mais de fé do que de explicação." Rafael suspirou sem saber o que responder. Ele era um homem acostumado a vencer debates, a sempre ter a última palavra. Mas com Rosa era diferente. As palavras dela tinham peso, mesmo sem títulos, diplomas ou provas. Naquela noite, ao deitar-se, Rafael não conseguia dormir. O silêncio da casa parecia gritar dentro dele. Pegou o celular e começou a pesquisar. Digitou sobre tosse crônica em crianças, sobre remédios naturais, sobre fé e cura. Passou horas lendo artigos médicos, fóruns de mães, depoimentos de pessoas comuns. Entre uma busca e outra, encontrou uma frase que o fez parar. "A medicina trata, mas quem cura é Deus." Ele fechou os olhos, tentando afastar aquilo da mente,
mas não conseguiu. Sentia como se uma porta tivesse sido aberta dentro dele, e uma parte que sempre ignorou começava a se mover. Dias depois, Clara o convidou para ir à igreja. É só uma missa, Rafa. Não precisa acreditar. Só ouvir. Ele quase recusou, mas a insistência da irmã e o fato de não querer discutir na frente da filha o fizeram ceder. Entrou na igreja com passos pesados, como quem carrega um fardo. O lugar estava cheio, mas silencioso. O cheiro de incenso, as velas acesas, o canto suave do coral. Tudo aquilo criava uma atmosfera que ele não experimentava há anos. Durante a homilia, o padre falou sobre uma passagem que parecia direcionada a ele. A história da mulher que sofria há 12 anos e que gastara tudo com médicos sem encontrar cura, até tocar nas vestes de Jesus. Ao ouvir isso, Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha. Seu coração disparou. Era exatamente o que ele estava vivendo. Era como se alguém tivesse contado sua história ao padre antes da missa. Ele tentou resistir, dizendo a si mesmo que era apenas coincidência, mas quando olhou para o lado e viu Clara chorando discretamente e mais à frente uma senhora ajoelhada com as mãos erguidas, algo dentro dele se quebrou. De volta à mansão, não conseguiu falar nada. Trancou-se no escritório, abriu uma garrafa de uísque e ficou encarando o copo cheio sem beber. Seu reflexo no líquido parecia o de um homem derrotado, que já não sabia quem era. Foi nesse momento que ouviu uma batida na porta. Era Rosa. Patrão, desculpa incomodar, mas eu senti que o senhor precisava ouvir isso. Às vezes, Deus espera a gente chegar no limite para mostrar que ele sempre esteve lá. O senhor já tentou de tudo com suas forças. Talvez seja a hora de deixar ele mostrar as dele. As palavras caíram como um peso no coração de Rafael. Ele fechou os olhos e sentiu lágrimas descerem pela primeira vez em muito tempo. Não lágrimas de raiva ou impotência, mas de um cansaço profundo. De alguém que percebe que não pode controlar tudo. Nos dias seguintes, ele começou a mudar, mesmo sem perceber. Passou a ouvir mais Rosa, a aceitar pequenas coisas que antes rejeitava. Uma oração antes das refeições. Um agradecimento pela melhora da filha, uma ida discreta à igreja sem resistência. Pequenos passos, mas que o levavam para um caminho novo. Certo dia, Isabela acordou sorrindo pedindo para brincar no jardim. Foi a primeira vez em meses que ela teve energia para correr. Rafael a seguiu com os olhos marejados, sentindo que aquele simples gesto era um milagre. E é aqui que eu preciso te perguntar. Você acredita que tudo isso foi apenas coincidência? Ou será que existem respostas que vêm de lugares que a gente não espera? Respostas que só conseguimos enxergar quando deixamos o orgulho de lado e abrimos espaço para algo maior agir? Essa história ainda vai te surpreender muito, porque o que estava por vir não era apenas a cura de uma criança, era a transformação de um homem que acreditava ter tudo, mas que descobriu que sem fé não tinha nada. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais cedo que o normal. Passou diante do espelho do banheiro e encarou o próprio rosto. Olheiras profundas, marcas de noites mal dormidas, mas havia também algo diferente. Ele parecia menos pesado, como se uma parte do fardo tivesse sido retirada. Mesmo assim, sua mente ainda resistia. Ele desceu para o café e encontrou Rosa cantando baixinho na cozinha, enquanto mexia uma panela. Isabela, já sentada à mesa, tentava acompanhar a melodia, ainda com a voz frágil, mas alegre. Rafael ficou parado na porta, observando a cena. Por um instante, sentiu vontade de sorrir, mas logo engoliu a emoção, tentando retomar a postura de sempre. Bom dia, patrão, disse Rosa sem perder o ritmo. Bom dia, respondeu ele, seco, mas educado. O senhor dormiu melhor? Faço o tzanikin, Sr. Insistiu ela. Rafael hesitou. Melhor do que esperava, confessou. Isabela correu até ele e o abraçou. Papai, hoje eu quero ir no jardim, brincar com a bola. Ele engoliu em seco. Não podia acreditar que estava ouvindo isso da filha, que até poucos dias mal tinha forças para sair da cama. No jardim, enquanto via a menina correr, Rafael sentiu uma mistura de alegria e medo. Se for só temporário. E se ela piorar de novo? Pensava. Esse medo o mantinha preso, incapaz de se entregar totalmente à ideia de que algo maior estava acontecendo. Mais tarde,
Clara o encontrou sentado no banco de pedra do quintal, olhando para o nada. Você está pensando em desistir? Perguntou ela. Não sei, respondeu. Eu só tenho medo de acreditar e depois perder tudo. O medo é normal, Rafa. Mas você não percebe? Isabela está melhorando e você também. Olha só para si mesmo. Antes não conseguia passar um dia sem discutir, sem gritar. Agora está sentado aqui, calmo, refletindo. Isso já é um milagre. Ele não respondeu. No fundo, sabia que a irmã tinha razão. Os dias seguintes foram de altos e baixos. Isabela tinha melhoras visíveis, mas ainda apresentava crises ocasionais. Rafael, ansioso por respostas definitivas, começou a se sentir novamente tentado a gastar o que ainda lhe restava com novos tratamentos. Entrava em sites de clínicas internacionais, falava com secretários de médicos renomados, buscava alternativas. Numa dessas noites de pesquisa, Clara entrou no escritório e fechou o laptop com firmeza. Chega, Rafael. Você não pode comprar tudo. Nem sempre o dinheiro resolve. E eu devo esperar sentado, confiando em um chá de ervas e em rezas, rebateu ele, irritado. Talvez deva confiar em algo maior do que você mesmo. As palavras ecoaram na mente dele como uma acusação. Ele se levantou e pela primeira vez não tinha resposta. No dia seguinte, Rosa percebeu a inquietação no patrão. Enquanto varria a sala, parou diante dele e disse: "O senhor ainda está tentando lutar sozinho, mas tem uma coisa que talvez não tenha entendido. Não é vergonha precisar de ajuda. Nem de Deus, nem das pessoas." Rafael a olhou irritado. "Você acha que eu não sei o que estou fazendo? Eu gastei tudo com os melhores especialistas. Eu fiz o impossível." "Sim", respondeu ela com serenidade. "Mas às vezes, o impossível não é o bastante." Essas palavras foram como um golpe. Ele saiu da sala sem dizer nada, mas elas não saíram de sua mente. Poucos dias depois, Isabela teve uma recaída. A tosse voltou forte, os olhos marejados de febre. Rafael entrou em desespero. Pegou o carro e correu com ela ao hospital. Os exames mostraram complicações, e os médicos disseram que seria preciso interná-la por precaução. Naquele quarto frio de hospital, Rafael se sentiu novamente no fundo do poço. Ele olhava para a filha entubada, frágil, e se perguntava se todo o esforço tinha sido em vão. Foi então que Rosa apareceu, trazendo consigo um terço. Aproximou-se de Rafael e estendeu o objeto. "Segure." "Eu não acredito nisso", disse ele, afastando a mão. "Não é questão de acreditar ou não, patrão. É questão de deixar seu coração falar. Pelo menos uma vez." Ele hesitou. Olhou para a filha, depois para o terço. As lágrimas começaram a cair sem que pudesse controlar. Finalmente estendeu a mão e segurou o objeto. Foi como se uma parte de si, que sempre se recusou a se abrir, tivesse cedido. Naquela madrugada, sentado ao lado do leito de Isabela, Rafael rezou pela primeira vez em muitos anos. As palavras saíam trêmulas, desajeitadas, mas eram sinceras. Ele não pediu riqueza, não pediu sucesso. Apenas implorou: "Deus, se realmente está aí, me ouça. Não tire minha filha de mim." E naquele momento sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz repentina. Um silêncio interior que contrastava com os sons dos aparelhos ao redor. Na manhã seguinte, os médicos entraram no quarto com semblante surpreso. A febre havia cedido. Os exames mostravam sinais de melhora inesperada. "É cedo para dizer", afirmaram. Mas Rafael sabia que algo diferente estava acontecendo. Ele abraçou a filha com força, chorando sem vergonha. Pela primeira vez não se sentiu sozinho. E é aqui que quero te perguntar: até onde você iria por quem ama? Quando todas as portas parecem se fechar, você teria coragem de abrir a porta da fé? Porque às vezes a resposta não está onde esperamos. Está exatamente no lugar que passamos a vida toda ignorando. Rafael saiu do hospital naquela manhã com o coração em conflito. Ainda não sabia se acreditava de fato no que tinha acontecido, mas não conseguia ignorar o que sentira na noite anterior. A paz, a serenidade, a melhora repentina de Isabela. Tudo isso parecia ultrapassar qualquer explicação médica. Ao chegar em casa, encontrou Clara na sala, sentada com uma xícara de café nas mãos. O olhar dela era de preocupação, mas também de esperança. "Como ela está?" perguntou ansiosa. "Melhor. Muito melhor do que os médicos esperavam", respondeu ele ainda atônito.
Clara sorriu, as lágrimas escorrendo. Eu sabia, Rafa. Deus não abandona ninguém. Ele se sentou no sofá exausto, passou as mãos pelo rosto e confessou. Eu rezei, Clara. Eu que sempre critiquei você por acreditar. Eu pedi para ele não levar minha filha. A irmã não disse nada. Apenas estendeu a mão e segurou a dele com carinho. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Nos dias seguintes, algo começou a mudar dentro de Rafael. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, agora ganhavam novo significado. O canto dos pássaros ao amanhecer, o abraço apertado de Isabela, o riso espontâneo dela quando via Rosa contar uma história. Ele começou a notar beleza onde antes só via preocupação. Isabela, aos poucos, recuperava as forças. Ainda estava frágil, mas demonstrava sinais claros de melhora. Conseguia caminhar mais tempo pelo jardim, sentia fome de novo, até pediu para Clara trazer seus livros preferidos de contos infantis. Rafael, emocionado, se ofereceu para ler para ela todas as noites. Numa dessas noites, enquanto lia uma história de princesas e castelos, Isabela cochichou. Papai, eu sonhei com uma luz bonita que me abraçava. Era tão quentinha. Parecia você quando me pega no colo. Ele engoliu em seco. E o que essa luz dizia, filha? Que eu não precisava ter medo. Que tinha gente cuidando de mim até quando eu achava que estava sozinha. Rafael ficou em silêncio, sem saber o que responder. Mas dentro dele algo se fortalecia. Enquanto isso, no trabalho, as coisas iam mal. A empresa de exportações que ele havia construído com tanto esforço estava em crise. Sócios impacientes pressionavam. Contratos eram cancelados. Dívidas aumentavam. Antes, isso teria tirado seu sono por completo. Mas agora, embora ainda preocupado, Rafael começou a ver que talvez o sucesso e o dinheiro não fossem mais o centro de tudo. Numa reunião com os sócios, um deles explodiu. Rafael, você sumiu. Estamos perdendo clientes importantes e você passa o tempo no hospital ou em casa. Ele respirou fundo. Minha filha quase morreu e eu não vou escolher dinheiro em vez dela. O silêncio tomou conta da sala. Alguns protestaram, outros desviaram o olhar. Rafael, pela primeira vez, não se importou em desapontar ninguém. Clara ficou surpresa ao ouvir isso dele naquela noite. Esse não é o Rafa que eu conhecia, disse ela. Ele suspirou. Talvez eu nunca tenha me conhecido de verdade, mas nem tudo eram flores. Havia ainda dentro dele uma voz que insistia. E se for só coincidência? E se essa melhora for temporária? Essas dúvidas o atormentavam. Numa tarde chuvosa, Rosa encontrou Rafael sozinho na varanda, olhando o céu pesado de nuvens. Está tentando entender? Perguntou ela. Eu não sei no que acreditar, Rosa. Quero confiar, mas tenho medo de me enganar. Ela sorriu com ternura. A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre continuar mesmo quando não temos nenhuma. Essas palavras o acompanharam durante dias. Certo domingo, Clara convenceu Rafael a ir à missa com elas. Ele resistiu, mas cedeu, mais por Isabela do que por si. A menina insistiu com aquele olhar doce, que ninguém conseguia negar. Ao entrar na igreja, Rafael sentiu-se deslocado. O cheiro de incenso, os cânticos, os vitrais iluminados pela luz do sol, tudo parecia tão distante de sua realidade. Mas quando olhou para Isabela ajoelhada, as mãozinhas juntas em oração, sentiu um nó na garganta. Durante a homilia, o padre falou sobre a parábola do filho pródigo, aquele que gastou tudo e só encontrou paz quando voltou para casa. Rafael estremeceu. Parecia que aquelas palavras eram dirigidas diretamente a ele. Ele gastou tudo tentando resolver sozinho, mas a resposta estava em voltar para o pai. Naquele instante, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Clara percebeu, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre o ombro dele em sinal de apoio. De volta para casa, Rafael não conseguia parar de pensar naquilo. Pela primeira vez, começou a admitir para si mesmo que talvez estivesse sendo chamado a uma transformação maior do que imaginava. Naquela noite, quando colocou Isabela para dormir, ela segurou sua mão e disse: Papai, eu sei que vou ficar bem. Porque você não está mais sozinho. Ele sorriu com lágrimas nos olhos e beijou a testa da filha. Era como se uma nova vida estivesse nascendo dentro dele. Uma vida em que o orgulho, o desespero e a solidão já não teriam mais o controle. E eu quero te perguntar,
Quantas vezes você também tentou lutar sozinho? Gastou tudo com soluções que pareciam seguras, mas no fim percebeu que a resposta estava mais perto do que imaginava. Será que, assim como Rafael, você também precisa abrir espaço para algo maior na sua vida? Os dias passavam mais leves desde que Isabela começara a melhorar. A casa, antes mergulhada em silêncio pesado e cheiros de remédios, agora respirava esperança. Clara notava a diferença, até no jeito de Rafael andar. Antes curvado, apressado, com o olhar fixo em celulares e contratos. Agora erguido com passos firmes, como se finalmente voltasse a enxergar o mundo ao redor. Uma manhã, Isabela acordou pedindo para tomar café da manhã no jardim. A menina ainda estava pálida, mas a energia em seus olhos não deixava dúvida. Ela queria viver. Rosa preparou pão caseiro, frutas frescas e um café quente, enquanto Clara arrumava a mesa do lado de fora. Rafael, surpreso, aceitou o convite. Quando a filha deu a primeira gargalhada ao sentir o vento brincar com seus cabelos, ele sentiu o coração saltar de alegria. "Você está linda, minha princesa", disse ele, acariciando o rosto dela. "É porque o sol me faz cócegas, papai", respondeu ela, arrancando risadas de todos. Essa cena simples ficou gravada na mente de Rafael. Quantas vezes perdi momentos assim por estar preso ao trabalho? Pensou. A mudança dele, no entanto, começou a incomodar pessoas do seu círculo social. Amigos de negócios, acostumados com a versão dura e insensível do empresário, estranharam a nova postura. Numa reunião com antigos parceiros, um deles alfinetou: "Rafael, parece que você anda mole demais. Está deixando de lado oportunidades de ouro por causa de problemas pessoais." Rafael ergueu a cabeça, olhou firme e respondeu sem hesitar: "Minha prioridade agora é minha filha. O resto pode esperar." O homem riu com desdém. "Nunca pensei que ouviria isso de você." Rafael apenas respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de provar nada. Em casa, Clara percebia como a transformação do irmão refletia também nela. Ela, que sempre carregara o peso de ser a irmã religiosa, agora se sentia menos sozinha. Uma noite, sentada com ele na sala, ela comentou: "Sabe, Rafa, quando eu dizia que você precisava de Deus, nunca imaginei que a vida te levaria tão fundo para que você olhasse para cima." Ele assentiu pensativo. "Eu também não, Clara. Mas agora vejo que talvez fosse o único jeito." Isabela, por sua vez, parecia florescer junto com o pai. Passava mais tempo lendo, desenhando, e até pediu para retomar as aulas de música que havia abandonado quando a doença avançou. Rafael contratou um professor para dar aulas em casa. A cada nota que saía do piano, os olhos dela brilhavam, e o coração dele se enchia de gratidão. Mas ainda havia sombras no caminho. O médico de Isabela, Dr. Álvaro, não gostava nada da melhora repentina atribuída à fé. "Rafael, precisamos ser racionais", disse ele em uma consulta. "Essa melhora pode ser apenas um período de estabilidade. Não se iluda com coisas que não têm base científica." Rafael ouviu em silêncio, mas dentro dele, uma voz ecoava: "E se ele estiver errado? E se a resposta realmente veio de onde menos esperávamos?" Certa noite, Rosa encontrou Rafael sozinho no escritório, olhando antigas fotos da família. Ele segurava uma imagem de sua falecida esposa, Mariana, com lágrimas nos olhos. "Ela estaria tão orgulhosa de você, patrão", disse Rosa com ternura. Ele sorriu ainda emocionado. "Eu só queria ter entendido tudo isso antes. Talvez eu tivesse sido um marido melhor." Nunca é tarde para amar de novo, Rafael. E nunca é tarde para mudar. Essas palavras ecoaram em sua mente. Talvez a transformação que estava vivendo não fosse apenas por Isabela, mas também por ele mesmo. Um renascimento tardio, mas necessário. As mudanças começaram a ser notadas até pelos vizinhos. Pessoas que antes viam Rafael como o empresário arrogante, distante e inacessível, agora se surpreendiam ao vê-lo passeando no parque com a filha, conversando com humildade, até ajudando uma senhora a carregar sacolas de compras. Boatos corriam. O que aconteceu com ele? Está irreconhecível. Mas não eram apenas elogios. Havia também quem zombasse. Alguns amigos riam às escondidas, dizendo que Rafael enlouqueceu ou se deixou dominar pela religião. Ele ouvia, mas não se deixava abalar. Pela primeira vez, não se importava com a opinião dos outros. Isabela, sensível como era,
percebia essa mudança. Papai, você está diferente, disse ela certa noite enquanto ele a cobria com o cobertor. Diferente como, filha? Antes parecia que seu coração estava sempre correndo. Agora ele parece tranquilo. Ele sorriu emocionado. É porque você me ensinou a ouvir coisas que eu não escutava antes. Aos poucos, Rafael começou a pensar em como usar tudo o que estava vivendo para ajudar outros. Não queria que a experiência da dor e da fé fosse apenas para ele. Uma ideia começou a germinar. E se ele criasse um espaço para apoiar pais que passavam pelo mesmo sofrimento? Um lugar de troca, de esperança, de amparo? Clara vibrou quando ele contou o plano. Isso é maravilhoso, Rafa. Transformar sua dor em algo que gera vida para os outros. Ele, porém, ainda tinha medo. Mas será que eu consigo? Eu não sou exemplo para ninguém. Justamente por isso você é o melhor exemplo. Porque as pessoas precisam ver que até quem caiu pode se levantar. Naquela noite, Rafael dormiu pensando nisso. Sonhou com Isabela correndo saudável por um campo de flores, enquanto ele e Mariana observavam de longe. Ao acordar, entendeu. Não podia mais viver apenas para si. E eu quero perguntar a você que está acompanhando essa história. Quantas vezes você também já se sentiu perdido, como se tivesse gastado tudo e não houvesse saída? Será que não está na hora de transformar sua dor em força para outras pessoas? O tempo parecia sorrir para Rafael e sua família. A melhora de Isabela era visível. Clara estava mais confiante. E até Rosa andava cantarolando pela casa enquanto cozinhava. Mas, como acontece na vida real, os momentos de calmaria costumam ser seguidos por tempestades inesperadas. Certa manhã, Rafael recebeu uma ligação urgente do hospital. A voz do Dr. Álvaro, seca e grave, trouxe um arrepio. Senhor Rafael, precisamos que a Isabela venha imediatamente para exames. Os resultados recentes mostraram alterações preocupantes. O coração dele gelou. No carro, a menina estava animada, sem perceber a tensão do pai. Cantava baixinho uma música que aprendera nas aulas de piano, enquanto Rafael tentava esconder o medo. Clara, ao lado, orava em silêncio. No hospital, depois de horas intermináveis, o médico finalmente apareceu. O semblante era sério. Infelizmente, a doença voltou a apresentar sinais de agressividade. Vamos precisar retomar um tratamento mais intenso. Rafael sentiu como se o chão desaparecesse debaixo de seus pés. Mas, doutor, ela estava tão bem, protestou Clara. Sim, estava estável, mas doenças assim são traiçoeiras. Precisamos agir rápido. Isabela, inocente, olhava para os dois adultos sem entender completamente. Eu vou perder o cabelo de novo, papai? Perguntou com os olhos marejados. Rafael engoliu seco, apertou as mãos dela e respondeu. Se acontecer, a gente compra as perucas mais lindas do mundo, princesa. Naquele dia, ao voltar para casa, Rafael se sentiu esmagado. Ele havia começado a acreditar que tudo estava resolvido, que o milagre já tinha acontecido. Mas agora, a fé que vinha florescendo dentro dele estava sendo duramente testada. Na madrugada, sozinho no escritório, ele desabafou em oração. Deus, eu não entendo. Eu comecei a acreditar, comecei a mudar, e agora isso acontece? Por quê? As lágrimas escorriam e ele não tentou contê-las. Pela primeira vez, não tinha vergonha de chorar. Foi nesse momento que Clara entrou silenciosa. Eu sabia que te encontraria aqui. Ele a olhou exausto. Eu não sei se consigo continuar acreditando, Clara. Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele e disse com firmeza. Rafa, a fé não é a ausência de lutas. É acreditar mesmo quando parece que tudo vai desmoronar. Essas palavras mexeram com ele, mas a dor ainda era grande demais para simplesmente desaparecer. Nos dias seguintes, Rafael se dedicou a acompanhar a filha em cada consulta, cada exame, cada aplicação de remédio. Ficava ao lado dela, segurando sua mão mesmo quando as lágrimas deslizavam pelo rosto da menina durante os procedimentos. À noite ele lia histórias, inventava piadas, fazia o possível para disfarçar o próprio sofrimento, mas dentro dele, uma batalha silenciosa acontecia. Parte dele queria confiar que tudo daria certo. Outra parte gritava que ele estava apenas se iludindo, que logo perderia a filha. Certo dia, no corredor do hospital, Rafael encontrou uma mulher sentada sozinha, chorando baixinho. Algo dentro dele o fez parar. A senhora está bem? As perguntou. Ela levantou os olhos vermelhos.
Meu filho está internado há meses. Eu já não sei mais o que fazer. Rafael sentiu um aperto. Ele conhecia bem aquele desespero. Eu também estou lutando pela minha filha, disse, sentando-se ao lado dela. Mas sabe o que tenho aprendido? Que mesmo quando não temos respostas, ainda podemos escolher acreditar. A mulher o olhou surpresa, como se não esperasse ouvir isso de um homem vestido de terno. O senhor acredita mesmo? Ele respirou fundo. Estou aprendendo a acreditar. Ao voltar para o quarto, Rafael percebeu algo. Talvez a luta deles não fosse apenas sobre a saúde de Isabela, mas também sobre as lições que poderiam nascer dessa dor. Enquanto isso, Isabela, mesmo frágil, continuava sendo a maior inspiração. Certa noite, quando Rafael pensava que ela já dormia, ouviu a menina sussurrar. Deus, obrigada pelo meu papai, pela tia Clara, pela Rosa. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Essas palavras, vindas de uma criança, foram como um soco no coração de Rafael. Ele caiu de joelhos ali mesmo, ao lado da cama, chorando em silêncio. Os dias seguintes foram de altos e baixos. Às vezes, Isabela acordava animada, cheia de vida. Em outros, mal conseguia levantar da cama. Rafael aprendeu a valorizar cada pequeno gesto, um sorriso, uma gargalhada, até o simples boa noite antes de dormir. E então veio o dia em que, para surpresa de todos, os novos exames mostraram uma inesperada melhora. O médico incrédulo balançava a cabeça. Eu não sei explicar. Clinicamente isso não fazia sentido. Mas ela reagiu muito bem. Rafael, segurando as mãos de Clara, murmurou apenas: Eu sei quem está por trás disso. A esperança reacendeu. Mas agora, diferente de antes, Rafael não queria viver apenas esperando o próximo relatório médico. Ele queria viver cada instante, como se fosse único. Certa noite, reuniu todos na sala e fez um anúncio. Eu decidi que vou criar o espaço de apoio para famílias que lutam contra doenças como a de Isa. Já tenho o nome: Casa da Esperança. Clara sorriu emocionada. Rosa chorou. E Isabela, mesmo fraca, aplaudiu com alegria. Vai ser lindo, papai. Você vai ajudar muita gente. Rafael sabia que a luta não tinha acabado, mas agora ele também sabia que mesmo em meio à dor algo belo podia nascer. E eu te pergunto, quantas vezes você já achou que tudo estava perdido, mas descobriu que ainda havia uma chance? Será que você também não pode transformar a sua dor em algo que inspire outras pessoas? O anúncio da Casa da Esperança mudou o clima dentro daquela família. De repente, mesmo em meio às incertezas sobre a saúde de Isabela, havia um novo propósito. Rafael sentia que não podia mais viver apenas para si mesmo. Precisava transformar o sofrimento em algo que trouxesse vida para outros. Nos dias seguintes, ele começou a reunir ideias. Ligou para amigos empresários, consultou advogados, pediu ajuda para arquitetos. Cada contato era feito com uma convicção diferente daquela que ele costumava ter nos negócios. Não se tratava de lucro, mas de impacto. Clara observava com admiração. Certa manhã, enquanto ele revisava plantas e orçamentos, ela comentou: Eu nunca pensei que veria você assim, Rafa, fazendo algo sem esperar nada em troca. Ele sorriu. Talvez eu tenha demorado demais para perceber o que realmente importa. Mas agora não quero perder mais tempo. No hospital, enquanto acompanhava Isabela, Rafael também falava do projeto para outros pais. Alguns se emocionavam, outros mostravam ceticismo, mas havia sempre um brilho de esperança no olhar de quem o ouvia. Uma noite, Rosa se aproximou dele carregando uma bandeja com chá. Seu Rafael, o senhor sempre foi generoso, mas agora eu vejo um homem novo. Ele segurou a mão dela com respeito. Eu só estou tentando ser alguém de quem minha filha se orgulhe. A resposta dela foi simples. Ela já tem muito orgulho do senhor. Os primeiros passos para a Casa da Esperança foram duros. Burocracia, custos altos, pessoas que não acreditavam no projeto. Rafael, acostumado a mandar e ter as coisas resolvidas rapidamente, agora enfrentava portas fechadas e atrasos constantes. Certa tarde, depois de uma reunião frustrante, ele desabafou com Clara. Parece que tudo conspira contra. Talvez eu tenha sonhado alto demais. Ela o encarou firme. Não desista. Você sempre conseguiu o que quis nos negócios. Por que desistir justamente quando se trata de algo que pode mudar tantas vidas?
Essas palavras foram como combustível. Rafael voltou a lutar com ainda mais determinação. Enquanto isso, Isabela continuava entre altos e baixos. Em alguns dias, estava tão animada que chegava a desenhar a Casa da Esperança em folhas de papel, pintando janelas, jardins e brinquedos. Vai ter balanço, papai? Vai sim, princesa. E vai ter um lugar só para brincar com massinha? Claro que vai. Esses desenhos começaram a inspirar Rafael. Ele levou alguns até o arquiteto e pediu que fossem incorporados ao projeto. Quero que a casa seja do tamanho dos sonhos dela, disse. Com o tempo, voluntários começaram a aparecer. Uma enfermeira se ofereceu para ajudar. Um músico para dar aulas, um artista para pintar murais coloridos. Era como se cada pessoa que entrava em contato com a ideia sentisse o desejo de contribuir. Mas ainda havia muita resistência. Um dia, durante uma reunião com investidores, um deles comentou: Rafael, você está jogando dinheiro fora. Essas coisas de caridade não dão retorno. Ele respirou fundo antes de responder. Talvez não dê retorno financeiro, mas vai dar retorno em vidas transformadas. E isso vale mais do que qualquer lucro. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, Rafael percebeu que não tinha medo de parecer frágil diante de outros homens de negócios. Enquanto o projeto avançava, algo também mudava dentro de Isabela. Mesmo nos dias difíceis, ela se mostrava confiante. Certa noite, enquanto Clara a colocava para dormir, a menina disse: Mamãe, eu acho que eu estou aqui para ajudar o papai a ser melhor. Clara, emocionada, respondeu com lágrimas nos olhos: E você já conseguiu? Minha filha. Essas palavras ecoaram dentro de Clara. No dia seguinte, contou a Rafael, e ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a filha com um amor indescritível. No entanto, a jornada ainda reservava provações. Uma semana depois, Isabela teve uma piora repentina e precisou ser internada novamente. O pânico tomou conta da casa. Rafael, desesperado, passou horas no hospital, sentado ao lado da cama da filha, segurando sua mãozinha pálida. Foi ali, naquela sala fria, que ele fez a oração mais sincera de toda a sua vida. Deus, se for preciso, tira tudo de mim. Mas não tira a minha filha. Nesse momento, algo mudou dentro dele. Não era mais sobre negócios, nem sobre imagem, nem mesmo sobre o projeto. Era apenas sobre amor. Dias depois, os médicos deram uma notícia surpreendente. Isabela estava reagindo melhor do que esperavam. Não era uma cura imediata, mas era um passo na direção certa. Rafael, ao ouvir isso, caiu de joelhos no corredor e agradeceu em lágrimas. Com o coração cheio de gratidão, ele intensificou ainda mais os esforços na Casa da Esperança. Cada reunião, cada assinatura, cada conversa, agora carregava o peso da promessa silenciosa que havia feito ao lado da cama da filha. E, aos poucos, o sonho começou a tomar forma. As primeiras paredes foram erguidas. Os jardins começaram a ser preparados. Rafael levava Isabela até o local sempre que possível, mostrando cada avanço. Olha, princesa, aqui vai ser a sala de música. Ela sorria mesmo cansada e dizia: Tá ficando lindo. Papai. No coração de Rafael, uma certeza crescia. Mesmo que tudo fosse incerto sobre o futuro de Isabela, aquele projeto seria o maior legado da vida dele. E eu te pergunto, quantas vezes você já pensou em desistir porque parecia impossível? Talvez o que você precisa não seja desistir, mas transformar a sua luta em algo maior. As primeiras paredes erguidas da Casa da Esperança trouxeram uma sensação indescritível. Rafael estacionou o carro diante do terreno, segurando Isabela pela mão. A menina, ainda frágil, usava um chapéu colorido para se proteger do sol e parecia hipnotizada pela movimentação de pedreiros, máquinas e caminhões. Papai, já tem casinha? Ela exclamou com os olhos brilhando. Rafael sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. Sim, meu amor. Está só começando, mas um dia você vai ver esse lugar cheio de crianças brincando, correndo, rindo. Isabela apertou forte a mão dele e respondeu com simplicidade: Vai ser o lugar mais feliz do mundo. Essas palavras ecoaram fundo dentro de Rafael. Não eram apenas paredes de concreto sendo levantadas, mas tijolos de esperança. Cada batida de martelo, cada saco de cimento despejado, parecia carregar o peso do sonho que agora deixava de ser apenas um desenho infantil.
Clara chegou logo depois, trazendo garrafas de água para os trabalhadores. Rosa também apareceu, com uma panela de comida feita em casa, oferecendo aos pedreiros um gesto de carinho. A cena era quase simbólica. Pessoas tão diferentes, unidas por algo maior que elas mesmas. No entanto, a caminhada não estava livre de espinhos. Os custos estavam muito acima do esperado. Reuniões com fornecedores se tornaram tensas. Alguns amigos empresários começaram a se afastar, criticando Rafael pelas escolhas. "Você está desperdiçando fortuna, Rafael", dizia um deles, cruzando os braços numa reunião. "Esses projetos sociais são bonitos no papel, mas drenam dinheiro sem retorno." Ele respirava fundo, respondendo com firmeza: "O retorno que eu busco não é financeiro, é humano." Mesmo assim, à noite, sozinho em seu escritório, Rafael sentia o peso das contas acumulando. Muitas vezes, colocava a cabeça entre as mãos, pensando em como iria manter o sonho de pé. Foi nesse período que um grupo inesperado se aproximou. Moradores do bairro vizinho ao terreno começaram a oferecer ajuda voluntária. Uma costureira se prontificou a fazer cortinas. Um jardineiro trouxe mudas de flores. Um artista ofereceu murais coloridos para alegrar as paredes. Rafael ficou impressionado com a disposição daquelas pessoas que não tinham muito, mas davam o que podiam. Certa tarde, Isabela, deitada no sofá em casa, pegou um dos cadernos onde sempre desenhava e entregou ao pai. "Papai, aqui eu desenhei como vai ser a sala de brincar. Vai ter um escorregador azul e uma piscina de bolinhas." Ele olhou para o desenho infantil e, emocionado, respondeu: "Então vai ter, minha princesa, do jeitinho que você sonhou." Enquanto isso, os médicos observavam com surpresa a melhora gradual da menina. Não era uma cura, mas havia sinais de que algo dentro dela reagia positivamente. Clara acreditava que era o amor e a esperança que estavam fortalecendo sua filha. Rafael, embora não entendesse plenamente, começava a perceber que fé e propósito podiam ter mais poder do que qualquer tratamento caro. Mas o progresso da obra também despertou resistências externas. Um empresário rival que tinha negócios com clínicas privadas começou a se incomodar. Se a Casa da Esperança prosperasse, poderia reduzir a procura pelos serviços que ele oferecia. Esse homem tentou barrar licenças, atrasar entregas de material, levantar boatos sobre Rafael. Certa noite, Clara encontrou Rafael andando de um lado para o outro no quarto, visivelmente agitado. "Eles querem acabar com isso, Clara. Estão tentando me destruir." Ela segurou suas mãos e disse com firmeza: "Não é sobre você. É sobre o que você está construindo. Se for preciso, nós enfrentaremos juntos." Essas palavras lhe deram forças para continuar. Quando a primeira ala da casa ficou pronta, Rafael organizou uma pequena inauguração simbólica. Não havia luxo. Apenas um salão simples com paredes recém-pintadas e alguns brinquedos trazidos de doações. Mas o espaço estava cheio de crianças sorrindo, correndo, descobrindo pela primeira vez um lugar feito para elas. Isabela, mesmo fraca, pediu para estar presente. Sentada numa cadeira de rodas, segurou o microfone com as mãos pequenas e falou: "Esse lugar é para toda criança nunca se sentir sozinha. Aqui vai ser o lugar da esperança." O silêncio tomou conta do ambiente. Muitos choraram. Rafael não conseguia conter as lágrimas enquanto aplaudia a filha. Naquela noite, ao chegar em casa, ele abraçou Clara e Rosa e disse: "Não importa o que aconteça, esse sonho já é maior do que eu." Mas os desafios não cessaram. A saúde de Isabela ainda era delicada, e quanto mais a casa ganhava visibilidade, mais ataques surgiam de quem não queria vê-la prosperar. Jornais começaram a publicar matérias duvidando das intenções de Rafael, sugerindo que ele usava o projeto para limpar sua imagem. Essas críticas machucavam, mas ao mesmo tempo revelavam algo importante. Quanto maior o propósito, maior também a resistência. E foi nesse cenário de esperança e luta que uma notícia inesperada chegou. Um grande fundo internacional de filantropia havia tomado conhecimento da Casa da Esperança e queria visitar o projeto. A possibilidade de apoio financeiro e estrutural poderia mudar tudo. Rafael sabia que aquele seria o próximo grande passo, mas também temia. E se descobrissem as fragilidades da sua gestão, os problemas internos, as dívidas escondidas? O futuro da Casa da Esperança estava em jogo. E eu te pergunto, quantas vezes diante de um sonho grande
Você já sentiu o peso da oposição. Será que não é justamente esse peso que confirma que você está no caminho certo? O dia da visita chegou como um vendaval. Rafael não dormiu naquela noite. Andava de um lado para o outro em seu escritório, revendo papéis, relatórios, contas ainda no vermelho, contratos que não estavam tão organizados como deveriam. Clara apareceu na porta, com uma xícara de café nas mãos, os olhos cansados, mas cheios de ternura. Você não vai convencer ninguém passando a noite em claro, ela disse, pousando a xícara na mesa. E se eles descobrirem que estou com dívidas? Rafael respondeu, a voz embargada. E se acharem que eu não tenho capacidade de manter o projeto? Clara aproximou-se e segurou seu rosto entre as mãos. Eles não vão apoiar uma planilha, Rafael. Eles vão apoiar um propósito. E disso você tem de sobra. No dia seguinte, a Casa da Esperança parecia outra. Voluntários chegaram cedo, limpando cada canto, colocando flores em vasos improvisados, arrumando brinquedos nas prateleiras. Rosa, com seu avental estampado, comandava a cozinha como se fosse um quartel-general, preparando bolos e quitutes para receber os visitantes. Isabela insistiu em participar, mesmo com a fraqueza. Sentada numa cadeira de rodas decorada com fitas coloridas, ela orientava onde cada desenho feito pelas crianças deveria ser pendurado. Papai, esse aqui vai na entrada, ela disse mostrando um papel rabiscado com um sol sorridente. Quem entrar tem que sentir alegria logo de cara. Quando os carros pretos da fundação chegaram, trazendo pessoas bem vestidas com pastas e tablets nas mãos, o coração de Rafael quase saiu pela boca. Eram 4 representantes. Uma senhora de cabelos brancos e olhar penetrante chamada Margaret, um homem alto de terno escuro chamado Andrew, e 2 jovens assistentes que anotavam tudo. Margaret foi a primeira a falar. Senhor Ferraz, temos acompanhado notícias sobre este projeto. Há quem o elogie muito, mas também há quem questione suas intenções. Estamos aqui para ver com nossos próprios olhos. Aquelas palavras caíram como um peso. Mas Rafael respirou fundo e respondeu. Entendo perfeitamente. Peço apenas que conheçam não só as paredes, mas as pessoas que dão vida a este lugar. A visita começou. Margaret tocava as paredes ainda cheirando a tinta fresca. Andrew fazia perguntas sobre a sustentabilidade financeira, custos de manutenção, relatórios médicos. As jovens tiravam fotos discretamente. Enquanto caminhavam pelos corredores, uma cena inesperada aconteceu. Um menino de cerca de 8 anos que frequentava o espaço desde a pré-abertura correu em direção a Rafael e agarrou sua perna. Tio Rafa, obrigado por esse lugar. Aqui eu posso brincar sem ninguém me xingar. Rafael abaixou-se, abraçou o garoto e, sem perceber, lágrimas escorreram de seus olhos. Os representantes observaram a cena em silêncio. Na sala de atividades, Isabela estava com outras crianças, todas rindo enquanto pintavam juntas. Apesar da fragilidade, a menina irradiava uma alegria que contagiava o ambiente. Margaret se aproximou, ajoelhou ao lado dela e perguntou: O que esse lugar significa para você, querida? Isabela sorriu, com a simplicidade que só uma criança pode ter. Aqui é onde a gente acredita que tudo vai ficar bem. Margaret ficou alguns segundos em silêncio, claramente emocionada. Mas nem tudo eram flores. Durante a reunião final, Andrew abriu uma pasta e colocou sobre a mesa alguns recortes de jornais e documentos. Senhor Ferraz, há acusações de que o senhor está usando este projeto para limpar sua imagem empresarial, além de indícios de dívidas que poderiam comprometer a sustentabilidade do centro. Como pretende lidar com isso? Rafael engoliu seco. Por um momento pensou em esconder, inventar uma desculpa. Mas algo dentro dele, talvez a lembrança de Isabela, talvez o olhar confiante de Clara, o fez decidir falar a verdade. É verdade. Eu tenho dívidas. É verdade também que, no começo, eu não sabia como fazer isso funcionar. Mas uma coisa nunca mudou. A vontade de dar a essas crianças um lugar de esperança. Se for preciso, eu trabalho dia e noite para pagar cada centavo. Mas não vou desistir. O silêncio na sala era pesado, até que Rosa, que estava servindo café, não resistiu e interveio. Eu conheci esse homem quando ele era arrogante, quando só pensava em dinheiro, e vi com meus próprios olhos como ele mudou. Se vocês querem saber se esse projeto é verdadeiro, olhem para a filha dele. Olhem para essa menina que encontrou força, porque o pai decidiu lutar por ela,
e por outras crianças. Margaret fechou os olhos por um instante, como quem pondera algo profundo. Em seguida disse apenas: "Vamos deliberar." Os dias seguintes foram de pura tensão. Rafael mal conseguia se concentrar no trabalho. Passava horas caminhando no jardim, olhando para a Casa da Esperança, como se fosse uma filha sua prestes a ser julgada. Clara fazia o possível para acalmá-lo. Isabela, mesmo debilitada, tentava animá-lo com desenhos e histórias inventadas. Uma semana depois, a carta chegou. O envelope branco, com o selo da fundação, parecia carregar o peso do mundo. Rafael reuniu todos em casa: Clara, Isabela, Rosa, alguns voluntários mais próximos. Com mãos trêmulas, abriu o papel e começou a ler em voz alta. Após análise criteriosa, a Fundação Internacional de Esperança reconhece a relevância e o impacto humano do projeto Casa da Esperança. Apesar das fragilidades estruturais, vemos um propósito genuíno e transformador. Por isso decidimos apoiar a continuidade da obra com aporte financeiro e acompanhamento técnico. As lágrimas escorreram antes mesmo que terminasse de ler. Clara o abraçou forte. Isabela bateu palminhas fracas, mas cheias de alegria. Rosa chorava alto, dizendo: "Eu sabia, meu filho. Eu sabia que Deus não ia deixar esse sonho morrer." O anúncio espalhou-se rápido. Manchetes mudaram o tom. Aqueles que antes duvidavam agora elogiavam. Mas Rafael sabia. Aquilo era apenas o começo. Com o apoio internacional, o sonho ganhava asas, mas também atrairia olhares ainda mais pesados de quem não aceitava sua transformação. E naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha atrás do prédio inacabado, Rafael levantou Isabela nos braços e disse: "Esse é só o início, minha filha. O melhor ainda está por vir." Os meses seguintes foram como um sopro de vida. Com o aporte da Fundação, a Casa da Esperança ganhou estrutura. Salas foram concluídas, brinquedos novos chegaram, equipamentos médicos começaram a ser instalados e profissionais da saúde se voluntariaram para ajudar. Pela primeira vez, Rafael sentia que não estava apenas sonhando. O impossível estava tomando forma diante de seus olhos. Mas o crescimento trouxe também olhares pesados. Empresários que antes zombavam de Rafael começaram a cochichar em eventos sociais. Alguns acreditavam que ele havia encontrado uma maneira esperta de enriquecer com a caridade. Outros não aceitavam que alguém tão marcado pelo passado pudesse agora ser visto como exemplo de bondade. Uma noite, durante um jantar beneficente organizado para apresentar os avanços do projeto, Rafael percebeu a hostilidade explícita. Um empresário antigo conhecido, chamado Álvaro, levantou-se em meio à plateia e lançou uma pergunta carregada de veneno. "Senhor Ferraz, o senhor realmente espera que acreditemos que, depois de anos ganhando rios de dinheiro, agora resolveu se tornar santo? Isso aqui não passa de um teatro para limpar sua imagem, não é?" O salão ficou em silêncio. Olhares se voltaram para Rafael esperando sua reação. Ele poderia explodir como faria no passado ou tentar se justificar com longos discursos. Mas escolheu outra postura. Endireitou-se, olhou nos olhos de Álvaro e respondeu calmamente: "Se o senhor quiser acreditar nisso, nada que eu diga vai mudar sua opinião. Mas pergunte às crianças que encontraram aqui um lugar de esperança. Pergunte às mães que voltaram a sorrir depois de tanto sofrimento. Se ainda assim achar que é teatro, então talvez o problema não esteja em mim, mas na forma como o senhor enxerga o mundo." O público aplaudiu. Álvaro, vermelho de raiva, sentou-se contrariado. Esse episódio, no entanto, não terminou ali. Dias depois, manchetes em jornais começaram a questionar a idoneidade de Rafael. Matérias maliciosas falavam de supostos desvios de verbas, ligações suspeitas com empresários investigados e até uso político da Casa da Esperança. Rafael sabia que aquelas acusações não eram fruto do acaso. Álvaro e outros como ele estavam por trás, tentando destruir o que estava florescendo. Clara percebeu a tensão crescente. "Você não pode enfrentar tudo isso sozinho, Rafael. Precisa de aliados." Foi então que surgiu Helena, uma advogada especializada em direitos humanos, que se encantou com a causa ao visitar a Casa da Esperança. Jovem, determinada e com uma coragem quase imprudente, ela se ofereceu para ajudar sem cobrar nada. "Se querem derrubar isso com mentiras, vão ter que passar por mim." A presença de Helena trouxe novo ânimo.
Ela organizou a documentação, provou a regularidade das contas, deu entrevistas rebatendo as acusações com firmeza. Mas, mais do que isso, ela mostrou a Rafael algo que ele não percebia. A batalha não era apenas financeira ou jurídica. Era também espiritual e emocional. Há pessoas que não suportam ver a transformação de alguém. Para elas é mais fácil acreditar na queda do outro do que aceitar que a mudança é possível. Enquanto isso, dentro da Casa da Esperança, a vida florescia. Isabela, mesmo com a saúde frágil, irradiava alegria. Sua cadeira de rodas enfeitava-se a cada semana com novos desenhos e fitas coloridas. As crianças a viam como uma pequena líder, alguém que, mesmo lutando contra a dor, ensinava como sorrir. Mas nem a alegria dela impediu que as sombras se aproximassem. Certa noite, quando Rafael fechava os portões do centro, encontrou pichações nas paredes, frases de ódio, acusações falsas, insultos contra sua família. Ele ficou paralisado, sentindo a raiva antiga borbulhar. Clara o encontrou ali parado, com os punhos cerrados. Não é contra eles que você deve lutar, Rafael, ela disse suavemente. É contra o que eles representam. Naquela madrugada, Rafael não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, olhando para as luzes da cidade, e fez algo que nunca tinha feito de forma tão sincera. Orou. Deus, eu não sei como continuar. Se isso é mesmo teu propósito, me dá forças, porque eu não consigo mais sozinho. As lágrimas escorreram silenciosas, e no fundo do coração, ele sentiu uma paz estranha, como se uma resposta tivesse vindo sem palavras. Continue. Eu estou contigo. Os ataques não cessaram, mas a determinação de Rafael aumentou. Com Helena cuidando da parte legal, Clara ao seu lado e Rosa sustentando tudo com sua fé simples e firme, ele decidiu transformar cada crítica em mais combustível para o sonho. No entanto, Álvaro e seus aliados não estavam dispostos a desistir tão fácil. E o que começou com palavras, logo se transformaria em algo muito mais perigoso. As semanas seguintes revelaram que os inimigos de Rafael não se contentariam com calúnias na imprensa ou pichações em muros. Uma madrugada, Clara acordou assustada com um cheiro forte de fumaça. Ao correr até a sala, encontrou Rafael apagando rapidamente um princípio de incêndio no quintal. Alguém havia jogado uma garrafa incendiária por cima do muro. O fogo por pouco não atingiu a casa toda. Isso já passou dos limites. Clara gritou trêmula, segurando Isabela nos braços. Eles querem nos destruir, Rafael. Ele permaneceu em silêncio, com o olhar fixo nas chamas que ainda ardiam no chão do quintal. A raiva queimava por dentro, mas também o medo. Pela primeira vez, Rafael percebeu que a luta não colocava em risco apenas seu nome ou sua reputação, mas a vida de sua filha e das pessoas que amava. No dia seguinte, Helena convocou uma coletiva de imprensa, em frente à Casa da Esperança. O que está acontecendo aqui é inadmissível, disse ela com firmeza. Uma iniciativa que salva vidas está sendo atacada por interesses obscuros. Nós exigimos investigação imediata e proteção para Rafael e sua família. A repercussão foi grande. Muitos se solidarizaram, mas os ataques não pararam. Telefonemas anônimos começaram a chegar no meio da noite, com vozes ameaçadoras, sussurrando frases como "Acabe com essa farsa", ou "vai perder mais do que dinheiro". Clara não conseguia dormir. Isabela, mesmo sem entender tudo, percebia a tensão. Uma noite a menina perguntou baixinho ao pai: "Papai, eles vão machucar a gente?" Rafael sentiu o coração apertar. Ajoelhou-se ao lado dela, segurou sua mãozinha frágil e disse com firmeza: "Não, filha, eu não vou deixar. Nada de mal vai acontecer com você." Mas no fundo ele sabia que não podia garantir isso. Foi Rosa quem trouxe uma nova visão. Ao encontrar Rafael angustiado, disse-lhe com a serenidade de quem enxerga além do que os olhos veem: "Eles têm armas, têm dinheiro, têm influência, mas você tem algo que nenhum deles pode comprar: um propósito. E quando alguém luta pelo bem, não luta sozinho." Essas palavras ecoaram dentro dele. Poucos dias depois, aconteceu algo que poderia ter acabado com tudo. Álvaro apareceu na televisão em rede nacional, apresentando supostos documentos que comprovavam que Rafael estava desviando dinheiro da Fundação Internacional para contas secretas no exterior. As imagens eram convincentes. Os números pareciam exatos.
O escândalo explodiu. Amigos se afastaram. Doadores começaram a hesitar. A confiança construída parecia desmoronar em questão de horas. Rafael quase sucumbiu ao desespero. É o fim, murmurou trancado em seu escritório, com as mãos na cabeça. Foi Helena quem entrou na sala segurando uma pasta. Não é o fim. Esses documentos são falsificados. E eu vou provar isso. Ela trabalhou incansavelmente, vasculhando registros, buscando testemunhos, rastreando contas. Cada detalhe confirmado mostrava que a acusação era uma armação elaborada. Mas até conseguir provar, Rafael teria que enfrentar a vergonha pública. E foi nesse ponto que ele fez algo inesperado. Convocou uma coletiva de imprensa e, em vez de se defender com agressividade, falou com vulnerabilidade. Eu sei que muitos têm dúvidas sobre mim. Eu sei que meu passado não inspira confiança. Mas hoje não estou aqui para defender meu nome. Estou aqui para defender essas crianças, essas famílias. Esse projeto que não é só meu, mas de todos. Se quiserem me investigar, façam isso. Abram cada conta, cada contrato. Não tenho nada a esconder, mas por favor não tirem das crianças a chance que elas finalmente têm. O silêncio após suas palavras foi quebrado por aplausos espontâneos. Jornalistas que antes o olhavam com desconfiança começaram a enxergar algo diferente. A imprensa, pela primeira vez, mostrou Rafael não como um homem acusado, mas como alguém disposto a se sacrificar pelo bem maior. Álvaro assistiu tudo pela televisão, rangendo os dentes. Isso ainda não acabou, murmurou com o olhar sombrio. Naquela noite, Rafael estava exausto. Sentou-se ao lado da cama de Isabela, que já dormia, e olhou para o rosto sereno da filha. Lembrou-se do início de tudo, dos médicos, das portas fechadas, do desespero que o consumia. E agora, mesmo em meio a ataques e ameaças, havia algo novo: esperança. Antes de adormecer, fez novamente sua oração silenciosa. Deus, se tudo isso é mesmo teu, então me sustenta, porque eu não consigo carregar sozinho. E mais uma vez sentiu aquela paz inexplicável, como se uma mão invisível segurasse a sua. O que Rafael não sabia era que os próximos ataques seriam ainda mais cruéis, não apenas contra ele, mas contra a própria Casa da Esperança. E dessa vez, a luta o levaria ao limite de sua fé e de sua força. O sol mal havia nascido quando Rafael recebeu a ligação que gelou seu sangue. Do outro lado da linha, Helena falava sem fôlego, como se tivesse corrido. Rafael, venha rápido. É a Casa da Esperança. Aconteceu uma coisa horrível. Ele nem esperou explicações. Saiu de casa apressado, entrou no carro e dirigiu como um desesperado. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. No caminho, lembrava-se das ameaças, dos ataques, das tentativas de destruição. Mas nada poderia prepará-lo para a cena que encontrou ao chegar. A fachada da Casa da Esperança estava coberta de fumaça escura. O portão ainda estava cercado por bombeiros, voluntários chorando e crianças sendo retiradas às pressas. Um incêndio criminoso havia começado na madrugada, enquanto todos dormiam. Rafael saltou do carro e correu para dentro, mas foi barrado por um bombeiro. "O senhor não pode entrar. Ainda é perigoso. Eu preciso ver as crianças!" gritou tentando se soltar. Foi então que viu Rosa sentada na calçada, com fuligem no rosto e lágrimas nos olhos, segurando duas crianças no colo. Ao perceber Rafael, ela apenas balançou a cabeça e murmurou. Foi intencional. Eles jogaram gasolina no depósito dos mantimentos. Eu vi o cheiro quando acordei, mas já era tarde demais. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Quantas crianças? Quantas? Helena se aproximou com o rosto coberto de cinzas. Todas estão vivas. Graças a Deus ninguém se feriu gravemente. Mas perdemos quase tudo lá dentro. As salas, os brinquedos, os livros, os medicamentos, tudo destruído. Ele olhou ao redor e a visão era devastadora. Paredes chamuscadas, janelas estouradas, móveis reduzidos a cinzas. O lugar que até ontem respirava esperança, agora parecia um cenário de guerra. Enquanto tentava absorver a tragédia, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Álvaro desceu impecavelmente vestido e observou a cena com um leve sorriso. Rafael sentiu o sangue ferver. Caminhou até ele, mas Helena segurou seu braço. Não é agora. Ele quer provocar você. Não dê esse gosto.
Rafael fechou os punhos, mas respirou fundo. O olhar de Álvaro, frio e satisfeito, era como uma lâmina cravada no peito. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. As crianças foram temporariamente levadas para abrigos parceiros, mas choravam com saudade do lugar que já consideravam um lar. Rafael passava as noites em claro, olhando para os escombros, se perguntando se deveria desistir. Talvez seja isso que Deus está tentando me dizer, desabafou para Clara enquanto observava os restos queimados. Talvez eu esteja forçando um caminho que não é meu. Clara colocou a mão em seu ombro e falou com firmeza. Rafael, se você desistir agora, eles vencem. E pior, essas crianças perdem a única chance que têm de viver com dignidade. Você não lutou até aqui para jogar tudo fora, mas a dúvida corroía por dentro. Rafael foi até a igreja no fim de tarde, vazio, silencioso. Ajoelhou-se e, com lágrimas caindo, murmurou. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou perdendo tudo. O que o Senhor quer de mim? Nesse instante, sentiu novamente aquela paz suave. Não era uma resposta clara, não era uma voz audível, mas uma certeza no coração. Não estava sozinho. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um vídeo gravado por uma das crianças se espalhou nas redes sociais. No vídeo, ainda com a voz trêmula, o menino dizia: incendiaram nossa casa. Mas o tio Rafael disse que a gente ainda vai ter um lugar para brincar, estudar e viver. Eu acredito nele. As imagens tocaram milhares de pessoas. Doações começaram a surgir. Voluntários de diferentes cidades chegaram oferecendo ajuda. Campanhas se espalharam pedindo apoio para reconstruir a Casa da Esperança. Álvaro assistiu tudo, incrédulo. Como esse homem consegue transformar tragédias em apoio? Murmurou com raiva. Enquanto isso, Rafael, ainda abatido, mas determinado, reuniu todos os voluntários e crianças diante das ruínas. Eu prometo a vocês que nós vamos reconstruir este lugar. E vai ser ainda maior, ainda mais bonito, ainda mais cheio de esperança. Eles tentaram nos destruir, mas não sabem que a esperança nunca pega fogo. As palavras foram recebidas com aplausos e lágrimas. Rosa, Helena, Clara e até os pequenos seguravam as mãos uns dos outros, como se fossem uma só família. A reconstrução começaria em breve. Mas Rafael sabia que os inimigos não desistiriam. A luta estava longe de terminar, e foi nesse momento, quando parecia que ele já tinha enfrentado tudo, que uma reviravolta ainda mais sombria se aproximava. Uma revelação que ligaria Álvaro diretamente ao passado de Rafael, e que mudaria tudo o que ele pensava sobre sua própria história. O vento soprava frio naquela noite em que Rafael caminhava sozinho pelos escombros da Casa da Esperança. As chamas já haviam sido apagadas, mas o cheiro de fumaça ainda impregnava o ar. Ele observava os restos de brinquedos carbonizados, cadernos queimados, paredes enegrecidas. Cada detalhe era uma ferida aberta. De repente ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Clara com um envelope nas mãos. O rosto dela estava sério, quase pálido. Rafael, encontrei algo que você precisa ver. Ela entregou o envelope e esperou em silêncio. Rafael, intrigado, abriu-o. Dentro havia cópias de documentos, registros de empresa e no topo uma certidão antiga. Seus olhos correram pelas linhas e o coração disparou. Isso não pode ser verdade, murmurou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Clara assentiu. Álvaro não é apenas seu inimigo nos negócios. Ele é seu meio-irmão. Rafael deixou os papéis caírem no chão, o choque estampado em cada traço de seu rosto. As peças começaram a se encaixar em sua mente. O ódio desproporcional, a perseguição constante, a obsessão em destruí-lo. Tudo tinha raízes mais profundas do que ele imaginava. As lembranças voltaram com força. O pai de Rafael, um homem duro e distante, sempre viajava por longos períodos. Rafael nunca entendeu o motivo, mas agora fazia sentido. Durante aqueles anos ele mantinha outra família, outra vida escondida. Álvaro era fruto dessa traição e crescera à sombra do abandono, alimentando uma raiva que agora explodia em vingança. Meu Deus! Rafael passou a mão no rosto, tentando controlar a respiração. Ele quer destruir tudo porque sente que eu tive a vida que ele não teve. Clara tocou o braço dele com cuidado. Mas a diferença é que você escolheu transformar sua dor em amor pelos outros. Ele escolheu deixar a dor consumir tudo.
Rafael, no entanto, sentia o coração pesar. E se eu tivesse sido o Álvaro? E se fosse eu no lugar dele, sem amor, sem oportunidades? Será que eu também teria escolhido o ódio? Essa pergunta ficou ecoando em sua mente, e pela primeira vez Rafael sentiu não apenas raiva, mas também compaixão. No dia seguinte, Rafael decidiu confrontar Álvaro. Foi até a empresa dele, ignorando os olhares desconfiados dos seguranças. Entrou no escritório e encontrou o homem atrás de uma mesa luxuosa, impecavelmente vestido, com o mesmo olhar frio de sempre. Veio ver como está sua casinha de brinquedo depois do fogo? Provocou Álvaro sem levantar da cadeira. Rafael respirou fundo. Eu vim falar como irmão. O sorriso de Álvaro desapareceu, substituído por uma expressão dura. Não ouse me chamar assim. Eu não tenho irmão. Rafael colocou os documentos sobre a mesa. A verdade está aqui. Querendo ou não, somos filhos do mesmo pai. O silêncio que seguiu foi sufocante. Álvaro ficou paralisado por alguns segundos. Depois riu com sarcasmo. Então finalmente descobriu. Pois é, você era o filho legítimo, o herdeiro do nome, o queridinho da sociedade. E eu? Eu era a vergonha escondida. O bastardo que cresceu vendo minha mãe chorar, sendo apontado na rua, vivendo com as migalhas que seu pai deixava. Você acha que pode aparecer aqui e me chamar de irmão? Rafael se aproximou firme. Eu não escolhi esse passado, assim como você também não. Mas nós podemos escolher o que fazer com ele agora. Álvaro levantou-se com violência, derrubando a cadeira. Não me venha com discursos de esperança. Eu vou arrancar tudo de você, Rafael, tudo. Os seguranças entraram, mas Álvaro os dispensou com um gesto. O olhar dele, cheio de ódio, encontrou o de Rafael, que permaneceu sereno. Pode tentar destruir tudo o que eu construir, Álvaro, mas nunca vai conseguir apagar o que essas crianças representam. Porque a esperança não pertence a mim, nem a você. Ela é maior. Álvaro riu com desprezo, mas por um breve instante nos olhos dele havia algo diferente. Um lampejo de dor, de fragilidade, quase de arrependimento. Rafael percebeu, mas não disse nada. Quando saiu do prédio, Clara o esperava no carro. E então? Perguntou ansiosa. Ele confirmou, respondeu Rafael com a voz grave, mas não está pronto para aceitar. A dor dele ainda é maior que qualquer coisa. Clara suspirou. Então prepare-se, porque a guerra só começou. Nos dias seguintes, enquanto a reconstrução da Casa da Esperança avançava com apoio popular, Álvaro intensificou seus ataques. Processos judiciais, campanhas difamatórias na mídia, boicotes de fornecedores. A cada golpe, Rafael lembrava da revelação e sentia a luta ainda mais pesada. Não era apenas contra um rival, mas contra alguém ligado ao seu próprio sangue. Mas, ao mesmo tempo, a compaixão crescia em seu coração. E, no fundo, ele sabia. O verdadeiro clímax dessa história não seria apenas a vitória sobre o inimigo, mas a possibilidade de transformar o coração de quem sempre viveu nas trevas. E esse momento estava chegando. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, advogados, todos se acotovelavam para acompanhar o julgamento mais esperado do ano. De um lado, Rafael, o homem que havia conquistado corações com sua Casa da Esperança. Do outro, Álvaro, o empresário implacável que movia céus e terras para destruí-lo. A acusação era grave. Álvaro havia movido um processo acusando Rafael de fraude nas doações recebidas para reconstruir a Casa da Esperança. As provas apresentadas pareciam irrefutáveis. Extratos, contratos falsificados, testemunhas pagas. Durante dias, os jornais noticiavam apenas isso. O herói é, na verdade, um farsante? Rafael sentia o peso da vergonha e da dúvida. Mas Clara, Helena e Rosa estavam ao seu lado, firmes. E as crianças mandavam vídeos de apoio todos os dias. Tio Rafael, não desista. A gente acredita em você, dizia a pequena Ana com um sorriso cheio de esperança. Naquele dia decisivo, a promotoria encerrou suas acusações com arrogância. Álvaro observava de sua cadeira, frio e confiante, como se já tivesse vencido. Foi então que Clara entrou no tribunal com uma pasta nas mãos. Rafael a reconheceu de longe e seu coração acelerou. Ela havia desaparecido por 2 dias, dizendo que precisava resolver algo. Agora estava de volta com uma expressão determinada. Quando chegou sua vez de se defender, Rafael se levantou. Meritíssimo, antes de falar, gostaria que minha equipe apresentasse novas provas.
Clara entregou a pasta ao juiz. Dentro, havia registros bancários verdadeiros, gravações de áudio e até uma confissão assinada por um dos funcionários de Álvaro, admitindo que havia sido pago para falsificar documentos. A sala explodiu em murmúrios. O juiz analisou rapidamente e depois encarou Álvaro. Senhor Álvaro, tem algo a dizer sobre isso? Pela primeira vez, o empresário perdeu a compostura. O rosto endureceu. O suor escorreu pela testa. Isso é uma armação, gritou levantando-se. Mas Rafael permaneceu sereno. Não, Álvaro. Isso é a verdade vindo à tona. Você não precisa continuar assim. Eu sei da dor que você carrega. Sei do ódio que te alimenta. Mas essa não precisa ser a sua história. Você ainda pode escolher outro caminho. O silêncio caiu sobre o tribunal. Todos esperavam a reação de Álvaro. Ele tremia, os olhos vermelhos de fúria, mas também de algo mais profundo. A máscara finalmente estava se quebrando. Você teve tudo, gritou a voz embargada. Eu só tive desprezo. Minha mãe morreu amargurada. Meu pai nunca me olhou nos olhos. E agora você vem me falar de perdão? Rafael deu um passo à frente. Justamente por isso. Porque eu também vivi o abandono. Também carreguei dores que quase me destruíram. A diferença é que eu encontrei uma saída. E você pode encontrar também. Eu não quero ser seu inimigo, Álvaro. Quero ser seu irmão. As lágrimas desceram pelo rosto de Álvaro. Por um instante, parecia que ele iria ceder. Mas, tomado pelo orgulho, desviou o olhar e permaneceu em silêncio. O juiz, depois de analisar todas as provas, declarou: todas as acusações contra Rafael Ferraz são infundadas. O réu é inocentado. Quanto ao senhor Álvaro, serão abertos processos por falsificação e fraude. O tribunal explodiu em aplausos. Rafael suspirou de alívio, mas seu coração estava dividido. Tinha vencido, mas não havia conseguido salvar seu irmão. Os meses seguintes foram intensos. A Casa da Esperança foi reconstruída com ainda mais apoio popular, transformando-se em referência nacional de acolhimento. Crianças de diferentes cidades chegavam para receber amor, cuidado e oportunidade. Clara e Rafael se aproximaram cada vez mais. Rosa se tornou uma espécie de mãe para todos, e Helena assumiu oficialmente a coordenação dos projetos sociais. Um dia, ao visitar o presídio, Rafael encontrou Álvaro sentado sozinho, o olhar perdido. Sentou-se diante dele e disse: eu não desisti de você. Quando estiver pronto, estarei aqui. Álvaro não respondeu, mas seus olhos marejados deixaram escapar algo que Rafael entendeu. Ainda havia esperança. O tempo passou, e numa tarde ensolarada, Rafael caminhava pelo jardim da Casa da Esperança. Crianças corriam e brincavam. O som das risadas enchia o ar. Clara se aproximou com um sorriso, segurando sua mão. Lembra quando você achava que tudo estava perdido? Ela perguntou. Rafael sorriu olhando para o céu. Lembro. Mas Deus sempre tem um jeito de surpreender a gente. A resposta veio de onde eu menos esperava. Ele abraçou Clara enquanto as crianças corriam ao redor. A dor, o ódio, as perdas, tudo havia se transformado em algo maior. Esperança. E no coração de Rafael, uma certeza brilhava. Mesmo nas piores trevas, a luz sempre encontra um caminho.